Lucas capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim: Propôs também Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Palavras do próprio Jesus, querido. E triste daquele que confia em si mesmo e não confia em Deus, né? Triste daquele que tem a sua confiança em si próprio e não no Deus que o criou. Em Provérbios 3:5 diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, aquele que confia em Deus, meu irmão, ele reconhece Deus em todos os seus caminhos, não apenas em algumas áreas da vida, não apenas em alguns caminhos, mas em todos os seus caminhos. É o que a palavra está dizendo aqui em Provérbios 3:6. Aquele que confia no Senhor de todo o seu coração, ele vai reconhecer a Deus em toda a sua caminhada, em toda a sua jornada. É pena que nem todos são assim, né? Nem todos agem desta forma. Aquele que confia muito em si mesmo, infelizmente ele acha que está acima de todos, acima de tudo, né? Confia muito em si mesmo e às vezes acha que está sempre de bem com Deus porque faz tudo certinho, não dá motivo para Deus estar ali se desagradando dele, porque acha que tudo que ele faz é aprovado por Deus, é perfeito. Então ele tem essa autoconfiança em si mesmo de que está agradando a Deus em tudo que ele está fazendo, como se ele nunca errasse, como se ele nunca cometesse falhas, mas ele está sempre fazendo aquilo que é certinho aos olhos de Deus. Geralmente essas pessoas, meu irmão, elas não apelam muito para as misericórdias do Senhor. Elas não acham que são devedoras em nada a Deus, né? As pessoas que confiam muito em si mesmo e acham que está fazendo tudo certinho diante de Deus, elas não acham que são devedoras a Deus em nada. E não é isso que a palavra de Deus nos mostra, pelo contrário. Já diz que nós nascemos pecadores, já nascemos devedores a Deus, né? Já nascemos devedores a Deus, pecador. Quando nascemos, já nascemos com o destino certo, que é a perdição. Mas aqueles que reconhecerem a Jesus como Senhor, como seu Salvador, como Filho de Deus, crer nele, entregar sua vida para ele, tem seu destino mudado de rota. Então essas pessoas acham que não devem nada para Deus, as que são cheias de si mesmo. Faz tudo certinho, como Deus quer, né? Aquelas que são cristãs, fazem tudo certinho, estão sempre em dias com Deus. Um exemplo disso você vai ver aí nessa oração que o fariseu faz. Você pode observar que em momento algum ele pede perdão a Deus por algum erro cometido, por alguma falha, por algum pecado. Ele não pede perdão a Deus na oração que ele faz. Ele só se exalta, né, diante de Deus. Porque eu não sou como os roubadores, porque eu não sou como os adúlteros, né? Porque eu não sou mentiroso, porque eu não sou isso, não sou aquilo. E nem muito menos como esse publicano que estava ali ao lado dele, né, um pouco distante. Em momento algum ele lembra de pedir perdão a Deus por algum pecado que mesmo inconscientemente ele tenha cometido. É como se ele nunca errasse. Então, se ele nunca errava, para que pedir perdão? Pedir perdão pelo quê? Se eu faço tudo certinho.
dou o dízimo de tudo que ganho, jejuo 2 vezes na semana, não sou como os demais homens, pecadores. Olha só que arrogância, que soberba, né? Mas sabia que existe gente assim? Infelizmente existe, querido. Existe gente assim, e o que Jesus justamente quer que não sejamos como os tais, não sejamos assim. Infelizmente sabemos que existe pessoas assim, existem cristãos assim, como se nunca errasse, nunca pecasse, acha que está sempre em dias com Deus, acha que está tudo certinho, né? E você vai ver justamente na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinar que somos eternos errantes, eternos pecadores, carentes de quê? Sempre das misericórdias de Deus, querido. O próprio Jesus, ele vai nos ensinar, na oração do Pai Nosso, que devemos estar sempre pedindo perdão, porque não há justo sobre a terra que sempre faça o bem, nunca peque, é o que a palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes. Nós estamos sempre errando, não podemos viver no erro, viver no pecado, mas estamos sempre errando, né? E nós vamos ver aí na oração do Pai Nosso, Jesus nos mostrando que somos pecadores, errantes, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Em Mateus 6,12 ele diz assim, lá no meio da oração do Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O próprio Jesus nos ensinou a orar dessa forma, dizendo essas palavras, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se Jesus nos ensina a orar dessa forma, pedindo perdão a Deus pelas nossas dívidas, pelas nossas ofensas, é porque nós erramos, querido. Então deixe de ser cheio de si mesmo e achar que nunca erra, que está sempre de bem com Deus. Ninguém nunca está 100% com Deus, querido. Não existe isso. Nós somos sempre devedores e carentes da graça e da misericórdia do Senhor. Certo que, como eu disse, não podemos estar vivendo no erro e nem vivenciando o pecado, mas nós vamos estar errando sempre, estaremos sempre pecando. O importante é que você erre, peque, mas reconheça o seu erro, o seu pecado, se arrependa, peça perdão a Deus e procure não cometê-los novamente. Mas não podemos viver no pecado e nem no erro. Devemos pedir sempre perdão a Deus e recorrer às suas misericórdias. E foi justamente o que aquele publicano ali, ao lado do fariseu, ele fez. Ele se arrependeu. Ele se arrependeu, recorreu às misericórdias de Deus, foi ouvido por Deus, né? E ele vai descer para sua casa, ao retorno, né? Justificado, aprovado por Deus. Isso quer dizer o quê? Salvo, né? Salvo. E aquele que se julgava salvo, né, já justificado, certinho diante de Deus, voltou para sua casa na condição de perdido. Ali, para ele se tornar um justificado, um salvo, ele teria que se humilhar na presença do Senhor. E Jesus vai dizer no final, né, aquele que se exalta, ele será humilhado, mas o que se humilha, como fez ali o publicano, ele volta exaltado para sua casa, justificado perante o Senhor. Dependemos totalmente das misericórdias de Deus, queridos, totalmente das graças de Deus, da graça de Deus. Inclusive vai dizer em Lamentações 3,22 que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque se dependesse de nossos atos, nossas ações, nossas atitudes, já estaríamos destruídos, queridos, já estaríamos perdidos, a nossa vida seria um caos total. Mas a palavra de Deus diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Interessante ali que o fariseu, ele dizia assim, no versículo 11, né? Lucas 18, 11: ó Deus, graças te dou,
porque eu não sou como os demais homens. Eles são roubadores, eles são injustos, eles são adúlteros, e nem sou ainda como este publicano. Olha só. E por que ele vai olhar para o publicano e dizer, eu não sou como este publicano? O que é que tinha um publicano? Quem eram os publicanos? O que eles faziam para que o fariseu olhasse para aquele homem que era publicano e dissesse assim, e nem sou como este publicano, né? Não sou como os demais homens que roubam, são injustos e adúlteros, e nem sou nem tampouco como esse publicano, querido. Publicano, para você que não sabe, eram cobradores de impostos, trabalhavam para o Império Romano. O povo de Deus, o povo judeu, né, naquela época, era um povo que estava submisso ao Império Romano, estava debaixo das leis do Império Romano. E o Império Romano tinha os seus cobradores de impostos, que cobrava de todo o povo, inclusive dos próprios judeus. Mas o que mais indignava o povo judeu é que alguns judeus, alguns homens judeus, eles foram trabalhar para Roma, para o Império Romano. Eles foram cobrar impostos para o Império Romano. E cobrava do seu próprio povo, né, trabalhando para Roma, para o Império Romano, cobrava dos judeus, seus irmãos, os impostos. E não só isso. A maioria deles, não vou dizer aqui 100%, porque eu creio, né, talvez você não creia, e muitos pregadores que estudam a palavra não creia também, mas eu creio que existiam publicanos honestos. Honestos. Mas a maioria, da maioria mesmo, eram desonestos. Eram tidos como ladrões, né? Pessoas que roubavam, cobravam além do que era permitido cobrar, além do que era para se cobrar. Então, todo publicano era mal visto por todo o Império Romano, principalmente entre os judeus. E os judeus guardavam mais raiva ainda daqueles que eram judeus que estavam trabalhando para Roma, cobrando impostos dos seus irmãos e de forma desonesta, né? Mas por que eu acho que nem todo era desonesto, todo publicano? Porque você vai ver, por exemplo, Mateus, que escreveu o primeiro evangelho, ele foi chamado por Jesus e ele era um publicano. Levi, né, que é o mesmo Mateus, ele era um publicano. E, bom, isso aí é conceito, não está escrito na Bíblia, mas eu não acredito que Jesus ia chamar uma pessoa que praticava roubos, né, ladrão ali, na coletoria, sendo publicano, e que praticamente se vivia nessa vida, não tinha temor a Deus e nem ia crer em Jesus como Filho de Deus. A não ser que tenha havido ali uma conversão e ele estava prestes a abandonar, se ele praticava isso, houve uma conversão, ele estava prestes a abandonar ali o trabalho de publicano e Jesus o chama. Mas ele na prática, como publicano, trabalhando ali para o Império Romano, ele poderia estar cobrando só o que era justo cobrar, né? Tem a passagem de Zaqueu também, que é logo um capítulo aí depois de Lucas 18, no Lucas capítulo 19, que você vai ver que quando Zaqueu se converte, está dentro de casa e Jesus está ali sentado com ele, né, e os seus discípulos e outras pessoas comendo. Ele se levanta, né, já convertido mesmo, sua alma convertida, e ele faz a seguinte declaração: Senhor, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens, a metade de toda a minha riqueza para os pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, eu o restituirei 4 vezes mais, né? Ele diz ali, se eu fui desonesto com alguém, né, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Só a nível de conhecimento, Zaqueu era chefe dos publicanos, muito rico. Zaqueu era muito rico e ele tinha vários homens a seu serviço. Então, vários publicanos trabalhavam para Zaqueu, cobrando impostos para o Império Romano. Então, eu creio que nessa palavra de Zaqueu, ele disse, olha, Senhor, e se eu fui desonesto com alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Se ele disse isso, ele não tinha consciência de que ele era ladrão e ele roubava as pessoas, entendeu? Nessa palavra dele aí, ele diz, eu vou dar metade de tudo que eu tenho para os pobres. E se eu fui desonesto com alguém, eu vou restituir essa pessoa
devolver 4 vezes mais. E eu acredito que ele ali, ele não ter esse coração desonesto. Eu acredito que ele era um publicano que procurava trabalhar correto, porém, ele tinha muitos funcionários, muitos homens trabalhando para ele, sendo publicano também, trabalhando para ele. Poderia ser que algum desses homens fossem desonestos com as pessoas, sem ser mandados por ele, para que fossem desonestos. Então, é como se ele fosse averiguar se algum desses homens foi desonesto com alguém, ele iria mandar restituir naquilo que foi desonesto 4 vezes mais. Mas você vai ver pregadores, você vai ver pessoas pregando, dizendo que Zaqueu era um ladrão, que Zaqueu era desonesto, que Zaqueu era isso, era aquilo. Tudo bem. Cada um interpreta de uma forma o texto bíblico, né? Não estou dizendo aqui que eu estou falando a verdade, os outros estão tudo errado e nem vice-versa. Mas é a minha interpretação. Mas o fato é que todo publicano era mal visto, era tido como ladrão ali, naqueles dias, porque cobrava impostos para o governo de Roma. E visto isso, o fariseu, na sua oração, aproveitando que tinha ali um publicano ao seu lado, né, um pouco distante, ele vai dizer: ó Deus, graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, né, que são roubadores, injustos e adúlteros, e nem tampouco eu sou como esse publicano. Mas o fato, meu irmão, é que aquele publicano, ele desceu justificado para sua casa. Ele desceu aprovado. Ele desceu salvo. E aquele que se achava aprovado diante de Deus e já salvo, ele desce na perdição. Interessante, né? Quantos estão aí se julgando aprovados e salvos? E a gente pode ter uma grande surpresa naquele dia, né? Aqueles que a gente aponta o dedo, que muitos aí apontam o dedo dizendo que já está perdido, como era o caso daquele publicano. Naquele grande dia da vinda do Senhor, aqueles que se encontram na posição daquele publicano pode estar lá. E aqueles que estão aí se julgando aprovados e salvos podem estar do outro lado, perdidos, né? Perdidos no lugar do fariseu. Agora vamos falar um pouquinho do fariseu. O fariseu, querido, eles pertenciam a um grupo religioso ali dentro do povo judeu que eram rigorosos na lei, né? Eles preservavam a lei de Deus e até criaram algumas, né? Eram muito rigorosos. Mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, não. O fato é que o fariseu, ele era um servo de Deus, ele era um judeu também como publicano. E ele era um servo de Deus que cumpria todas as suas obrigações na obediência à palavra de Deus. Poderíamos dizer até que o fariseu era um exemplo de um cristão, né? Exemplo de cristão. Como eu acabei de ler aí, o versículo 11, onde o texto vai dizer que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dizendo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. É isso que ele vai dizer para Deus na sua oração. O problema é que ele orava de si para si mesmo. E ele não orava mostrando a Deus a sua total dependência por ele. Ele fazia tudo certinho. Fazia tudo certinho. Um servo de Deus que jejuava 2 vezes por semana. É difícil você ver aqui um crente, um cristão, jejuando 2 vezes por semana. Um servo de Deus que dava o dízimo de tudo que ele ganhava. Ele era honesto com Deus, né? Você vê que ele era um homem, um servo honesto. Ele não era roubador, ele não era injusto, ele não era um adúltero. Então, a gente vê aqui nas palavras do próprio fariseu que ele era um servo de Deus que se preocupava em ter uma vida de santidade diante de Deus. Ele se preocupava em cumprir rigorosamente a palavra de Deus. Rigorosamente. Qual foi o defeito dele? É o mesmo defeito de qualquer pessoa cheia de si mesma. Não ser humilde.
não ter humildade na presença do Senhor, não reconhecer a sua total dependência do Senhor, não reconhecer da sua dependência das misericórdias de Deus. Esse foi o erro do fariseu. Ele fazia tudo tão certo que ele se achava. É como se ele não fosse devedor a nada para Deus, entendeu? Não devia nada, ele não era devedor de Deus em nada. Infelizmente tem muita gente assim, querido, que acha que está tudo bem, ele não deve nada para Deus, ele não rouba, ele não mata, ele não é uma pessoa injusta, é honesta, né? Ele curte a vida dele do jeito que ele quer, vive com várias mulheres, mas ele não está fazendo mal a ninguém, então ele não deve nada para Deus, ele só faz o bem. Ele não se preocupa em ter uma vida de santidade, né? Ele vive, às vezes, até uma vida promíscua, mas na cabeça dele ele não está fazendo bem ou mal a ninguém, então ele não deve nada para Deus. É como se Deus não tivesse que cobrar nada dele, ele está de bem com Deus. E se julga também com o lugarzinho dele no céu e acabou. Então a pessoa cheia de si mesmo acha até que não precisa muito de Deus, né? Ela acha que não precisa muito de Deus. A pessoa que é cheia de si mesma, ela se torna uma pessoa também orgulhosa e acha que pode estar resolvendo tudo através dos seus próprios esforços, né? Usando a sua própria sabedoria. Ela não acha que precisa muito de Deus, porque ela sabe fazer as coisas, ela tira de letra, ela faz tudo certinho diante de Deus, está sempre aprovada por Deus, isso na cabeça dela, né? Na cabeça dela. Então, é aquela pessoa orgulhosa, que acha que pode resolver tudo, através de sua sabedoria, seus esforços. E a palavra de Deus vai dizer em Romanos 12:16 assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, o que aquele fariseu não tinha, né? Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Ele era acusador, né? Você lembra? Eu não sou como os demais homens, que são roubadores, injustos, adúlteros, e nem sou como este publicano, né? Cadê o mesmo sentimento de um para com os outros? Você quer ser um verdadeiro cristão, querido? Pare de apontar o dedo, pare de jogar pedras, meu irmão. Seja isso aqui, ó. Tenha o mesmo sentimento uns para com os outros. Deixe de ser um fariseu. Tá pensando que não existe fariseu nos dias de hoje, não? E olha lá se não tiver em maior quantidade ainda do que naqueles dias de Jesus. Tem muito fariseu, meu irmão. Muito fariseu que se julga bom, já de bem com Deus, aprovado. Tem muitos. Já estou aprovado por Deus, já estou salvo. E você que é um perdido, por que não vem para o lado de cá? É dessa forma, querido. É como se o fariseu estivesse dizendo isso aí também, né? Não sou como os demais. Já se coloca em um patamar lá em cima. Tem muito fariseu. Não seja assim. Você quer ser um verdadeiro cristão? Um verdadeiro servo de Deus? Olha o que diz aí em Romanos 12, versículo 16. Tenha o mesmo sentimento de uns para com os outros. Deixe de estar acusando, apontando, atirando pedra, julgando, dizendo que o outro já está perdido e você já está aprovado, já está salvo. E o versículo continua dizendo assim: em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha só, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, e em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde, e não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não seja sábio aos seus próprios olhos, meu irmão. Deixe isso de lado, sai fora disso, meu querido. Seja sábio aos olhos de Deus. Você quer ser um verdadeiro sábio, em que as pessoas possam até te ouvir, né? Querer um conselho seu, uma exortação. Seja sábio aos olhos de Deus. Busca a sabedoria do alto, busca a sabedoria de Deus. A sabedoria humana, a Bíblia vai dizer lá em Tiago, acho capítulo 3, que ela é maligna, é terrena. Você quer ser sábio, uma pessoa sábia, busca essa sabedoria em Deus, na sua palavra. Encha-se do Espírito Santo. Então aquele fariseu ali, cheio de si mesmo, ele vai procurar ser sábio
mas sabe aos seus próprios olhos, não aquela sabedoria que vem de Deus, né? Cheio de si mesmo, buscando sabedoria, mas a sua própria sabedoria, procurando ser sábio aos seus próprios olhos, e não reconhecendo que necessitava muito das misericórdias de Deus. O erro dele foi isso, fazia tudo certinho, mas se julgava, porque fazia tudo certinho, se julgava melhor do que os outros, se achava acima dos outros, né? Isso estava acontecendo ali com duas pessoas, meu irmão, que pertenciam ao povo de Deus. Não era um pertencia ao povo de Deus e o outro não. O fariseu pertencia ao povo de Deus. Era povo de Deus, judeu. O publicano também era judeu. Todos dois judeus. E são dois exemplos de pessoas que fazem parte da igreja. Da igreja hoje. Nós temos pessoas assim, essas duas figuras aí, ó. Isso quer dizer que no meio do povo de Deus tem esses dois tipos de pessoas. É o que Jesus está dizendo ali. Jesus está inclusive fazendo um alerta que existem esses dois tipos de pessoas dentro da sua própria igreja, mas que não deveria ser assim. E ele vai dizer, olha, aquele que se exalta, ele será humilhado, mas o que se humilha, este vai ser exaltado. Não tem nada melhor no mundo você ser exaltado por Deus, por Jesus. É bênção sem parar, meu irmão. É bênção atrás de bênçãos. Crentes que não são cheios do Espírito Santo são cheios de si mesmos. E crentes que são cheios de si mesmos, meu irmão, eles passam a ficar julgando os outros. Crentes que se julgam melhor acima de todos, acima dos outros, acima de tudo. São crentes que já se julgam salvos, aprovados por Deus, a ponto até de estar apontando o dedo e condenando os outros. E olha o que diz aqui em Tiago 4, versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Tu, porém, quem é que julga o próximo? Tu é um fariseu? O fariseu lá de Lucas 18, 9? Não seja não, meu irmão. É certo que você vai ver passagens na Bíblia mandando julgar as atitudes do outro dentro da igreja, né? A gente está falando aqui de aprovação, de salvação, de justificação. Então o texto que eu acabei de ler aqui, Tiago 4, 11 e 12, está falando, né, quem és tu que julga o próximo? Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Aqui está falando de salvação, aquele que pode salvar e pode também fazer perecer, ir para a perdição. Um só é juiz, um só é legislador. E tu que julgas, quem és tu que julgas o teu próximo? Então, concernente à salvação e perdição, só um pode julgar. Você não pode julgar você mesmo e nem o outro. Ah, eu estou aprovado e você está condenado. Você não pode fazer isso, porque Jesus veio uma vez para salvar. Ele não veio condenar ninguém. Tanto que você vai ver lá em João 3,17, dizendo que ele não veio para que o mundo fosse condenado por ele, mas para que o mundo fosse salvo. Ele não veio para condenar o mundo, veio para salvar, né? No versículo anterior, João 3,16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus não veio para condenar. Agora, a segunda vinda dele, ele vem como juiz. Ele vem a primeira vez como advogado, né, para nos defender. Você vai ver isso lá no livro de 1 João, acho que é capítulo 2, que Jesus ele está como nosso advogado perante o Pai, advogando a nossa causa para nos salvar, né, nos defendendo. Mas a segunda vinda de Jesus, ele não vem mais como advogado, ele agora vem como juiz para julgar os salvos e os perdidos.
Quando a Bíblia nos manda julgar o próximo, e não segundo a aparência, mas pela reta justiça, o próprio Jesus vai dar essa palavra lá nos evangelhos. Não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Ele está mandando julgar os atos. Se tem alguém no meio da cristandade ali, da igreja, que está se dizendo que é cristão, que é irmão e está cometendo pecado, vivendo em pecado, blasfemando o nome de Deus, escandalizando o evangelho, a igreja tem que julgar as atitudes e os atos desse irmão. Não é ficar passando a mão pela cabeça, não. Que infelizmente a gente está vendo muito, né? Muitas igrejas desse mundo afora aí tá passando a mão pela cabeça. E aí não julga os atos, porque fica usando textos fora de contexto. Aí pega esse texto que eu acabei de falar aqui. Quem é tu? Tu, porém, quem és que julgas o teu próximo? Mas aqui está falando de julgamento de salvação e condenação. Não está falando de atos, de atitudes. Atos e atitudes devem ser julgados no meio da igreja. Aquele irmão que está dizendo ali que é crente, que é cristão, está cometendo pecado lá fora, ele deve ser chamado, exortado. Você vai dar oportunidades a ele dele se arrepender, dele se reconciliar com Deus, mas se ele não quiser e quiser continuar naquela vida de pecado, escandalizando o evangelho, escandalizando a igreja de Cristo, a palavra de Deus, aí a igreja tem que excluir, tem que julgar. É bíblico. Mas você hoje não vê quase igreja nenhuma excluindo ninguém. A pessoa é que se auto-exclui. Ah, não quero mais não. Sai para o mundo, mas o nome fica lá no hall de membros. Você sabia disso? Tem igreja que ainda deixa o nome do irmão lá no hall de membros. O irmão está lá vivendo na vida de pecado, mas quando você vai ver lá, demora ainda para se tomar uma atitude de tirar o nome daquele irmão. Demora muito. Mesmo depois de todas as tentativas de trazê-lo para a comunhão com Deus. Enfim, nós não estamos aqui para julgar salvação e perdição de ninguém. É isso que o texto está falando. Como esse fariseu fez com o publicano e se julgou acima de todos, dizendo que ele não era como os demais homens, né? Como os demais homens. Então não seja um fariseu, meu irmão. E o que foi que fez aquele fariseu não descer justificado para a sua casa? Foi porque ele vivia em pecado? Porque ele era um servo de Deus relaxado, um crente relaxado? Não. Na verdade, ele era até um servo de Deus exemplar. O problema ali é que ele não era humilde. Ele se achava melhor do que todos. Ele se julgava acima de todos, né? A ponto de confiar muito em si mesmo e até desprezar os outros. Você vai ver que quando Jesus começa a parábola, a palavra diz assim: propôs Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Confiava muito em si mesmo e desprezava os outros. Quem confia muito em si mesmo geralmente despreza os outros. Portanto, meu irmão, só nos resta confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos perdermos no nosso próprio entendimento. Eu encerro com os mesmos versículos que eu li inicialmente, após o texto principal. Provérbios 3, versículo 5 em diante, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Estribar é se apoiar, não se apoie no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no teu próprio entendimento, meu irmão. E aí continua: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Que você possa entregar a tua vida para Jesus, confiar no Senhor, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem Ele ninguém vai a Deus, meu irmão. Faça isso hoje mesmo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nosso Senhor e Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que estamos aqui na Tua presença. Te agradecemos pela semana que passamos, pela noite. Perdoa as nossas ofensas, Pai. E nos ensine a sermos cada vez mais, cada dia, humilde na Tua presença, humilde uns para com os outros, e que não venhamos a estarmos cheios de si mesmos, confiando em si mesmos, a ponto de achar que não dependemos de Ti nem das Tuas misericórdias. Que reconheçamos a nossa total dependência por Ti
e que sem Ti nada podemos fazer. Nos dê mais um dia, uma semana, debaixo da Tua proteção, debaixo da Tua graça, das Tuas misericórdias. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus.